Boa noite, irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para juntos podermos compartilhar da palavra de Deus. Isso realmente é um privilégio para nós, podermos absorver um conhecimento a mais, termos instruções da palavra de Deus, num livro como esse que nós estamos estudando, que é o livro de Jó. É uma instrução realmente que nós podemos ter de orientação de vida, a cada dia na presença do Senhor, independente de qualquer coisa. A paz do Senhor Jesus a todos. Possamos estar orando agora, falando com o Senhor para nos abençoar, que possamos assim ser edificados na noite desse dia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Pai, para agradecer a Ti por tudo que vivemos no decorrer desse dia, pelos Teus livramentos e pelas Tuas bênçãos, Senhor. E que, Senhor, a Tua palavra nesse momento que vai ser exposta, Senhor, que vai ser aqui estudada por nós, Pai, mesmo diante das nossas incapacidades, Senhor, mesmo diante das nossas dificuldades, Tu possa, Senhor Deus, fazer com que ela possa ter o efeito necessário, Senhor Deus, porque ela não vai, Senhor Deus, ficar sem fazer aquilo que lhe apraz. Abençoa-nos, Deus, dá-nos uma boa noite, um bom estudo, Senhor, que seja edificante para cada um daqueles que puderem ver esse vídeo, que puderem estar escutando sobre a Tua palavra, Senhor, que ela possa produzir em nós o efeito necessário, Senhor, para podermos chegarmos mais perto de Ti e aprendermos mais de Ti. Obrigado por tudo, continue conosco, Deus, com perdão dos nossos erros, em nome de Jesus. Amém. E aqui nós vamos continuamos falando sobre o livro de Jó, e um conteúdo resumido, pontos desse livro que realmente é importante para a vida cristã, para podermos absorvermos ensinamentos para no decorrer da nossa vida podermos tomar decisões certas, termos a nossa fé inabalável na presença do Senhor. E aqui nós vamos ver o início desse estudo, desse conteúdo resumido aqui da revistinha, a provação de Jó, que vai do primeiro capítulo desse livro, do primeiro versículo, até o capítulo 3, do versículo 26. Ele vai narrar ali o quê? O drama da vida de Jó, o drama dessa história de Jó, constitui nesses acontecimentos. Ele vai começar a narrar ali a vida, o drama da vida de Jó, desse servo de Deus. Isso é nesses capítulos que eu falei. Depois vai passar o quê? Para a provação de Jó. A provação de Jó, que está lá do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Aí ele vai falar ali sobre o quê? Sobre o caráter de Jó. Ele apresenta a descrição da vida de Jó, das provações, E aqui vai falar assim do perfil de Jó. O primeiro, o perfil, moral e espiritual do servo Jó. A Bíblia diz ali que ele se desviava do mal, ele era um homem íntegro. Então, esse capítulo vai falar sobre esse caráter de Jó, essas características maravilhosas que devem seguir, devem existir num homem de Deus, num servo idôneo de Deus. Nós temos a aprender isso, e não por isso, Jó deixou de passar pela provação. E ali ele é descrito como o homem mais próspero do Oriente. Não existia outro igual a Jó. Então Jó tinha provado das bênçãos de Deus. Por que Jó tinha provado das bênçãos de Deus? Porque Jó era íntegro. Jó procurava se desviar do mal. Jó tinha um caráter excelente, E ele fazia com que também a sua família vivesse dentro desse objetivo, desse caráter dele, dessa perspectiva de vida na presença do Senhor, de integridade também. E ali a família era feliz, e ele gozava das bênçãos que Deus dava a ele com a sua família e dentro de uma perspectiva que agradava a Deus. Então, o mais difícil para ele foi isso, porque ele tinha esse contato, ele vivia prestando culto a Deus, fazendo holocaustos a Deus, buscando a Deus. Nós vamos ver outros comentários aqui que vai falar sobre isso. Uma das coisas mais difíceis para Jó era o quê? Era essa distância de Deus, esse afastamento de Deus. E isso o afetou muito durante a sua aprovação.
continuamos vendo aqui, agora nesse outro ponto da adversidade de Jó, quando ele começa a passar, né? E aí o argumento é simples, né? O argumento é simples quando Satanás vai à presença de Deus. Jó tem tudo, por isso que ele é feliz, por isso que ele é fiel a você. E ele vai falar aqui, ó, o argumento é simples. É fácil ser fiel quando tudo vai bem do ponto de vista econômico e familiar. É realmente. Você está com a tranquilidade econômica e a sua família vai bem, tá tudo bem pra gente. Tá tudo certo. E assim foi o argumento que Satanás usou para poder ir ali afrontar, né, a Deus a respeito da fidelidade de Jó. E aí você vai ver, o drama de Jó começa quando Deus permite que Satanás tire tudo que era bom em sua vida. Quando lemos, né, esses versículos do versículo 13 ao versículo 22, podemos perceber a avalanche que se abateu sobre a vida de Jó. Os acontecimentos foram coisas assim absurdas, né? Um atrás do outro, né? Um homem que era próspero, um homem que era feliz, que tinha sua família tranquila, sua posição econômica também era mais favorável do Oriente ali. Então o cara estava absoluto e de repente começa a acontecer tudo. E aí? Qual será a atitude de Jó agora? E Jó continua, né, ali, mesmo dentro daquelas perspectivas ruins, né, dos acontecimentos que estavam vindo sobre ele, ele se torna um exemplo de lealdade. O caráter de Jó, em momento algum, né, a respeito da lealdade que ele tinha a Deus, foi abalado. Ele continua leal, ele continua firme no propósito de estar na presença de Deus, né? Então, ao ponto de que as pessoas que estavam ao redor dele, como até a sua própria mulher, né, falar para que era melhor que ele morresse. Que ponto esse homem chegou? Um homem fiel, um homem justo, que se desviava do mal, íntegro, chegar ao ponto das pessoas que estavam ao redor dele desejarem que elas não estavam passando pelo sofrimento que ele estava passando, de verem o sofrimento dele, desejar para ele ser, para você é melhor morrer do que continuar assim. Abandona o seu Deus. Olha a frase da mulher, é melhor abandonar o seu Deus e morrer. Sinal que Jó não, em momento algum, Jó abandonou Deus. A lealdade, esse caráter do servo estava ali com ele impregnado. A situação era difícil. Aos olhos de todo mundo era difícil, né? Mas Jó permanecia leal a Deus. O caráter de Jó não foi abalado pelas circunstâncias que ele estava passando. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos ver aqui que a situação era tão difícil, né? Nessa situação que ele estava passando ali, ao ponto de que os amigos chegaram lá e ficaram perplexos, ficaram sem falar, ficaram emudecidos, né? E ficaram 7 dias e 7 noites nessa mesma posição. É interessante que nós vamos ver aqui um ensinamento do Talmud, né? O Talmud era um dos livros também, um dos livros também muito importante para a religião judaica, para os judeus. Ele complementa a Torá. E no Talmud, existia ali um mandamento, né? Uma ordenança, que se você fosse visitar alguém que estava em dificuldade, como um consolador, você não falaria, né? Não se dirigia a palavra à pessoa antes que a pessoa abrisse a boca e se dirigisse àquela pessoa que foi consolar. Então, aquele que era consolado, ele deveria falar primeiro, para depois os consoladores poderem entrar com seus argumentos e assim falar, conversar. Então, ali eles ficaram 7 dias. Jó, ele estava ali tão perplexo com a situação que ele estava passando, que ele ficou 7 dias mudo diante daqueles homens, diante de seus amigos. Seus amigos na mesma situação não falavam e nem ouviam. Jó não falou nada, então eles conseguiram ficar 7 dias ali esperando Jó para ver o lamento, né? Qual o questionamento que Jó tinha. E Jó ficou 7 dias. É interessante nós observarmos isso, né? E eles ficaram ali esperando Jó se manifestar. E Jó estava de uma maneira tão perplexa com a situação que ele estava passando,
né? Ele estava fiel a Deus, esperando em Deus, né? E continuou esperando. E aí nós vamos ver ali, né, a situação dos amigos, né? Cara, em silêncio também, não falaram. Eles foram corretíssimos. Eles estavam centrados no que eles foram fazer ali, que deveria ser, né, segundo as suas tradições. Falamos sobre as adversidades, né, a adversidade de Jó, né, que ficou do capítulo 1 do versículo 6 até o capítulo 2, né, do versículo 13. Ó, capítulo 2, versículo 13. E aí nós vamos passar agora para perplexidade de Jó, que fica do capítulo 3, do primeiro versículo, até o 26. E interessante, nós vemos aqui, Jó rompe o silêncio. Para quê? A primeira coisa que ele fez foi amaldiçoar o dia do seu nascimento. Jó estava tão triste com a situação que ele estava passando, que ele amaldiçoa o dia do seu próprio nascimento. Olha só, ele não amaldiçoa ninguém, nem a Deus, nem seus amigos, nem nada. Ele simplesmente ele amaldiçoa ele mesmo. O dia do nascimento, não sei para que eu nasci. Né? Quantas às vezes a gente ouve, né? Não sei para que eu nasci falando isso, falando essa frase. Mas Jó falou isso. Ele estava tão perplexo, né, na situação que ele estava passando, e as pessoas falando, e ele ali em silêncio, a mulher falando para ele abandonar a Deus, né, para morrer, os amigos estão ali, né? E ele abre a boca para simplesmente falar: olha, eu não devia nem ter nascido, cara. A verdade é essa, eu não devia nem ter nascido. A situação que eu estou vivendo hoje, não devia nem ter nascido. E ele vai falar aqui, ó, faz questionamento que toda pessoa que sofre costuma fazer isso. Isso pô, para que eu fiz? O que eu estou fazendo aqui, cara? Para que eu existo, né? Para que eu nasci? É o questionamento de qualquer pessoa que está sofrendo vai fazer, né? O questionamento da sua própria existência. Entretanto, não faz perder a fé na providência de Deus. Olha que maravilha. Jó continua crendo que o seu provedor iria de alguma forma entrar com a providência. E a gente vai ver aqui, ó, a providência, ainda que questionasse a razão de ter nascido, a dor maior que Jó sentia foi a experiência de ter sido abandonado por Deus. Né? Um homem, como eu disse lá no início do vídeo, né? Um homem que estava acostumado a fazer as suas orações, né? Um homem que estava acostumado a reverenciar a Deus, a viver segundo os costumes da época, segundo o costume judaico ali, né, do Talmud, dos outros do Torá, e o cara estava ali, né, ali realmente vivendo o costume daquele povo, segundo o que eles achavam que agradava a Deus. Era o que Deus requeria deles, ele estava vivendo segundo aquilo. O segundo o que Deus queria para ele vivia. Então ele tinha isso em mente. Ele tinha isso em mente, né? E o que mais lhe fazia sofrer era isso, dele ter a sensação de ter sido abandonado por Deus, sabe? E eu fico pensando que a sensação de morte, a nossa segunda morte, é abandonado por Deus, é distanciamento de Deus. Ele não sentia mais a presença de Deus, né? Como ele era um homem íntegro e ele estava sempre permeado pela presença de Deus na sua vida, né? Pela vida que ele vivia, na integridade, o seu caráter, né? Tanto caráter espiritual quanto moral, o perfil dele era de um homem que estava vivendo uma vida de acordo com o que Deus requeria daqueles homens daquela época, né? E ele agora se sente o quê? Amaldiçoa seu próprio nascimento, e o que ele mais sente falta é isso, é a presença de Deus. Se sentir abandonado por Deus. E realmente, né, como eu disse, que nós somos um conjunto, né? Nós somos a parte mais frágil desse conjunto e devemos reconhecer isso, que sem Deus nós não somos nada, né? Nós somos perfeitos quando temos essa conexão com Deus, né? Esse relacionamento com Deus. É isso que nos faz perfeito, é isso que nos faz completos, melhor falando. É isso que nos faz completo, né? Que temos uma vida melhor a cada dia. E isso faltava em Jó. Isso estava faltando em Jó, esse relacionamento que ele tinha com Deus, que ele gozava com Deus e com toda a sua família junto, né? Ele ensinava isso. Ele ia lá, prestava sacrifícios a Deus pelo
pelo erro que poderia ter cometido seus filhos. Olha só, olha a preocupação desse homem de agradar a Deus, e agora ele se sente mesmo que abandonado por Deus pela situação que ele estava passando, né? Isso é muito difícil para um homem que tem relacionamento, para um homem que busca esse relacionamento com Deus. Continuando aqui, né? Agora nós vamos entrar aqui, a defesa de Jó diante de seus amigos, né? Que fica do capítulo 4, do primeiro versículo, né? Até o 37, do versículo 24. Do capítulo 4, do 1 ao 37, ao versículo 24. Fica a defesa de Jó, né, diante dos seus amigos. Nós vamos ver aqui 3 tipos de diálogos, né, que realmente fala sobre justiça de Deus, sobre o erro do homem, né, e dentro disso tudo os amigos, né, eles começam a questionar a idoneidade de Jó, né, a vida de Jó, se Jó tinha errado, né, porque Deus não errava. Jó deveria ter feito algum problema, Jó deveria ter cometido algum erro na sua vida, porque Deus não comete erros. Deus não castigaria ninguém que não teria cometido erro. Deus é justo. Ele vai falar assim, ó, Jó declara que, embora as afirmações dos seus amigos sejam corretas, não se aplicam ao seu caso. Jó sabia como vivia. Jó sabia da sua vida íntegra diante de Deus, né? E eles continuam, né, falando nesses diálogos, acusando, né? Todos eles começam a acusar a Jó. Para a habilidade, a justiça e retribuição retribuição segundo esse conceito. Jó deveria ter alguma falta grave para receber tal punição de Deus. Então, sempre, né, segundo ali as tradições deles, né, segundo os conceitos naquela época deles, Deus só castigaria as pessoas a pessoa que estava com algum erro, ela ia ser penalizada, ela ia sofrer consequências, e ela só estaria nessa situação se ela estivesse com erro. E aí ele continua falando, né? Os outros continuam falando ainda aqui, ó. Segundo esse conceito, Jó deveria ter alguma falha grave para receber tal punição de Deus. Deus não pune sem causa, sua acusação é direta e sem piedade em sua resposta, né? Então ele vai a fundo mesmo. Ele fala, não tem jeito, cara, você está errado, né? E a gente deve muito aprender com essa situação aqui, que a gente sabe. Este livro de Jó, né, que esses amigos vêm sempre falando sobre ele, esse primeiro diálogo aqui, né, que vai sendo acusado, né, primeiro ciclo de diálogo, que é do capítulo 4, do 1 ao 14 até o 22, capítulo 22, ele vai falando sobre isso, sobre a justiça de Deus e a retribuição, né, por algum mal que a pessoa tenha feito. E aí ele vai continuar falando lá, né? Jó dá substância à pergunta, que relação há entre o sofrimento e a sabedoria de Deus. Essa é o Zofar que vai falar sobre isso, né? Ué, que justiça é essa, né? A pergunta é essa, né? Entre a sabedoria de Deus, o sofrimento e a sabedoria de Deus. Deus é ciente de tudo, meu irmão. Deus não vai te castigar em vão. Deus sabe, né? Deus tem sabedoria para fazer isso e nós não devemos questionar, né? Aqui, ó, Jó pecou e por isso está recebendo a justiça, a punição pelo seu pecado, né? Olha só, a justiça em cima, né, da punição do pecado que Jó tinha feito, né? E Jó continua falando que isso não se aplicava a ele, né? Ele não era culpado diante de Deus. Olha só, né? E são paradigmas que existiam, que existem ainda nas nossas épocas sobre isso. Nós devemos pensar muito sobre paradigmas das nossas vidas. Sabe o que é paradigma? São conceitos que nós temos, né, e achamos que ele não pode ser mudado. Está errado, porque Deus, ele é o nosso verdadeiro centro da nossa vida. Não tem que ter paradigma, ok? E ele vai falar sobre isso. E agora no segundo diálogo, né, ciclo de diálogo, nós vamos ver aqui do 15, do primeiro versículo, até o 21,
o versículo 34, os amigos Jó parece que se sentiam ofendidos com a recusa de seus argumentos e pela insistência de Jó, dizendo que era inocente para eles, como só Deus é santo, o homem é impuro. O sofrimento e a pobreza são resultados do pecado. Olha, vocês continuam falando. Então são paradigmas que são criados, né? E conceitos que a gente acha que isso não pode ser mudado. E aqui no livro de Jó nós vamos ver bem isso, que esses paradigmas eles são criados pelo homem, pelo que o homem acha, pelo que o homem pensa, o achismo ou a sabedoria humana. Isso não funciona dessa forma. É Deus quem sabe. É Deus quem sabe de tudo e muitas vezes nós não vamos saber a resposta, somente Deus. E ele continua falando aqui que ele até aceitava o sofrimento que estava passando, né? Porque vinha de Deus, mas que ele não era culpado. Ele não sabia o porquê estava passando. Ele aceitava, né? E nós vemos aqui uns irmãos, né? As pessoas pregando não aceitar sofrimento, não aceitar isso, não aceitar aquilo. Aí nós vamos ver aqui que Jó, na sua simplicidade, na palavra de Deus, ele fala, olha, eu aceito o sofrimento, porque vem de Deus, mas entender, não entendo. Então, ele sabe como ele tinha vivido. Cada um de nós sabemos como nós temos vivendo. E é difícil aceitar, né, as coisas que nós não sabemos. Mas é interessante que o homem que tem fé, ele tem que saber que é vindo de Deus. Então nós aceitamos. É porque é Deus quem sabe. E como servos devemos aceitar a vontade do nosso Senhor. E ele vai analisar também o destino do perverso e aplica a sua análise à situação de Jó. Também Bildade falando, né? No capítulo 19. Jó nega ser impaciente e declara sua convicção sobre a ação do Redentor em sua vida. Continua a fé de Jó inabalável. Continua sabendo que em um determinado momento o seu Redentor viria em seu favor. E aí Zofar, no capítulo 20, reafirma o destino dos perversos. Olha só a que ponto eles chegam de botar Jó como perverso, né? E que poderia aqui, né? Aí Jó está no capítulo 21, onde afirma que o ímpio aparenta ter uma vida mais feliz aqui, mas neste mundo, embora sabia que o fim deles é a destruição. E isso não se aplicaria a Jó. Isso não se aplicaria a Jó, né? Porque Jó continuava fiel a Deus. E nós vamos aqui ao terceiro ponto de diálogo, de ciclo de diálogo, que está no capítulo 22, do primeiro versículo até o 37, o versículo 24. Né? Então, do capítulo 22, do primeiro versículo, até o capítulo 37, versículo 24. Né? No primeiro ciclo, o tema dominante foi Deus e os seus atributos. No segundo, foi o destino dos perversos. E agora, no terceiro, ele vai entrar aqui, os ataques dos amigos foram tão intensos que Jó não teve mais como continuar a conversa com eles. Ataque. Pessoas que foram para consolar, para trazer conforto a Jó, agora insistem em atacá-lo. E ele continua falando, né? A justiça de Deus e a integridade de Jó são destaques mostrando como podemos suportar o sofrimento. Deus é justo, né? E a fidelidade de Jó, a integridade de Jó, Jó sabia que não tinha errado. E aqueles homens continuam atacando. Mas nós devemos crer, mesmo que as pessoas nos ataquem. É um exemplo maravilhoso nesse livro. Mesmo que nós estejamos só sobre duros ataques, né? Nós sabemos o que temos feito, nós sabemos como temos vivido e nós sabemos da justiça de Deus, do amor de Deus pelos seus servos. Apesar de tudo que podemos vir a sofrer, né? Devemos suportar o sofrimento, entendendo que ele vem de Deus. Se nós nos colocamos na presença de Deus, ele sabe que é melhor para nós. Eliú faz 4 discursos abordando o silêncio de Deus, a lei da retribuição, né?
o fato de Jó dizer que tem a consciência tranquila, e no último fala sobre como Deus usa o sofrimento humano para ensinar os homens. Ó, você errou, Deus está fazendo você sofrer para você aprender, né? Muitos falam sobre aprender com o sofrimento. Mas e quando as pessoas estão vivendo integramente e estão passando por sofrimento? O que dizer sobre isso? Que palavra nós podemos levar para uma pessoa como Jó? Que palavra esses homens levaram? E no final nós vamos ver que Deus recrimina a ação desses homens contra o servo íntegro e justo Jó, que se desvia do mal. E agora nós vamos ver o livramento de Jó, que está no capítulo 38, do primeiro capítulo, do primeiro versículo, até o capítulo 42, versículo 17, desculpe. Nesta última sessão do livro de Jó, o autor fecha o tema como que fazendo cair o pano dessa tremenda peça de conteúdo essencial. É interessante, nós vemos agora. Então, nessa sessão do livro, né, que nós falamos, né, Deus humilha a Jó, do capítulo 38, do primeiro versículo até o capítulo 42, né, no versículo 6, e depois vai vir no 40, do 3 ao 5, e depois o 42, do 1 ao 6. Interessante isso. Deus não responde diretamente às questões de Jó, nem declara a sua inocência. Deus simplesmente começa a fazer o quê? Bombardear ele com perguntas, para fazer Jó refletir, para fazer Jó pensar, né? Fez uma menêutica com Jó aqui. Fez Jó gerar pensamentos. Aonde você estava? Aí começa, aonde você estava isso, e Deus começa a bombardear ele para fazer ele pensar, para fazer ele cair na real, né? E começar a ver quem ele era, né? E as perguntas, quem é você, o que você pôde fazer até aqui, o que você fez por mim, ou o que você fez, ou onde você estava quando eu estava fazendo isso, aquilo, e Deus começa a bombardear Jó, né? Jó com perguntas a fim de colocá-lo em seu lugar. Quem é você, Jó? Afinal de tudo, com quem é você? Né? Se você tem feito isso é porque eu sou Deus, e você tem feito isso. Né? Se você tem me seguido é porque eu fiz isso, porque eu te dei isso, porque eu te dei aquilo. Medita nisso, porque eu criei isso, eu criei aquilo. E realmente é dessa forma que devemos também pensar. Mais uma aqui, lição para nós, né? Achamos que não posso passar por isso, não, por que não? Deus simplesmente vai responder com perguntas. Meu amigo, você tem o que comer? Meu amigo, está lhe faltando alguma coisa? Meu amigo, você tem saúde? Meu amigo, você trabalhou para o sol levantar? Você trabalhou para a lua estar lá? Você trabalhou para o manancial de água produzir? Então são coisas que nós devemos refletir, que a gratidão, né, é gerada em nosso coração. Deus honra a Jó, no capítulo 42 até o 7 e depois o 17. No final da sua vida, Jó teve a sua sorte mudada. Deus repreende seus amigos. É interessante. Agora Deus toma as dores de Jó. Deus dá testemunho de Jó. Deus faz com que Jó tenha gratidão, né? Gerando esse sentimento nele, essa meditação na mente de Jó, com os questionamentos, com as perguntas que ele faz a Jó. E agora Deus repreende os seus amigos. Toma a frente, né? Toma a causa de Jó, não é isso? Aí eu vou falar aqui, Deus repreende seus amigos e restaura a riqueza e saúde de Jó em um plano ainda maior do que o do seu primeiro estado. Então Deus coloca agora, repreende, toma a causa de Jó, não só diante dos seus amigos, vocês erraram, hein? Vocês não estavam certos quando questionaram a Jó. Vocês não sabiam de nada porque fizeram isso. Não foi da forma que, não foi isso que eu mandei fazer. Né? Não é como quem disse, não é isso que está escrito. Eles fizeram aquilo segundo os paradigmas deles, daquela sociedade, né?
não segundo o que Deus queria, não segundo o que Deus ordenou. Então eles tomaram seus modos próprios para fazer aquilo, seus próprios meios, né? E não foi o que Deus mandou. Jó foi abençoado, mas ficou sem saber a razão do seu grande sofrimento. Olha só, nem sempre, né, nós vamos saber. Esse livro nos ensina mais isso, mais essa. Jó, no caso aqui, não soube por que sofreu. Nós hoje sabemos, está escrito, nós sabemos. Mas no momento do sofrimento, Jó não sabia. E depois foi restaurado e ele não soube, continuou não sabendo. Só uma coisa aconteceu de bom com ele, né? Agora ele tinha um relacionamento com Deus mais aproximado. Não era só de ouvir, mas também de contemplar. Ele viu Deus naquele rodamuinho. Ele ouviu Deus e viu também. Então, o nosso relacionamento, né, os sofrimentos que nós passamos, nós podemos até não saber o porquê, e não vamos saber o porquê, mas de uma coisa Deus nos dá a saber, que o nosso relacionamento pode ser estreitado com Ele. Pode ser estreitado. Quando vimos, quem sabe, sentimos como Jó sentiu ser meio que abandonado pela situação que a gente está passando, né? Por Deus, nós buscamos e aí encontramos mais de perto. Vamos em encontro, né? E isso é a provação que podemos passar, como Jó passou, pode nos dar esse privilégio de estar com um relacionamento mais apurado diante de Deus. Foi o caso de Jó, né? Como ele fala mesmo, né? Nem todas as perguntas que a nossa razão levanta encontrarão resposta no processo histórico. Nós não vamos. Não é tudo que vamos saber o porquê. Não adianta. Não adianta que nós vamos saber porquê. Isso é causa que Deus trabalha conosco. E Deus trabalha individualmente com cada um. Com cada um. Mas creia que o que Deus tem, o propósito que Deus tem, é sempre te trazer para perto, né? Então, segundo o que você está vivendo, segundo a idoneidade que você está vivendo, né, com Deus, saiba de uma coisa: o sofrimento vai fazer com que você se aproxime mais dele, tenha um relacionamento mais estreito. Creia nisso e busque isso, porque o momento que Jó estava passando foi isso que aconteceu. Ele pôde ver a Deus de mais perto. Ele pôde ter o seu relacionamento mais apurado a cada momento com Deus. E aqui agora nós vamos começar aquela parte sobre as mensagens do livro de Jó para os dias de hoje, que nós podemos tirar para a nossa vida, para edificação própria, né? Então nós vimos uma história, né, do livro de Jó, e agora nós vamos tirar aqui, né, como eu fui parando e falando também sobre pontos que a gente poderia aproveitar. Aqui nós vamos centralizar esses pontos, mensagens dos dias de hoje, teu dia, meu dia, a minha vida, a sua vida, que pode servir aqui, né, o livro de Jó de ensino para nós, né? Ao visitarmos alguém enfermo, devemos adotar uma atitude de compreensão, não de crítica. Foi isso que aconteceu com os amigos, então nós aprendemos com os amigos de Jó também. Quando formos visitar alguém que está passando por dificuldade, não vamos ali para apontar, para acreditar, ou até mesmo sair dali de uma visita, né, ou ficar ciente do problema que algum irmão está passando, ou até mesmo uma pessoa que confiou a você, confessou um problema a você sai dali falando para todo mundo, né, em tom de crítica, em tom de sei lá, de trair a confiança da pessoa que você foi visitar e que está passando por dificuldade. O momento é de quê? O momento é de retribuir amor. O momento é de afagar a pessoa, né? O argumento que nós devemos usar é o argumento de consolo, de conforto e não de crítica, né? É o amor que deve predominar. É isso que o Senhor Jesus ensinou, né? Esquecendo os paradigmas, né, que existem no nosso dia a dia, até mesmo, quem sabe, religião, né, na nossa sociedade. Esses paradigmas devem ser esquecidos e o amor deve predominar. O amor pela vida, o amor por quem Jesus se entregou na cruz do Calvário. Então, ao visitarmos pessoas assim, nós tiramos essa mensagem, né? Devemos trazer a mensagem de amor, a mensagem de conforto, de apoio, né?
Apoiar, suportar, no termo de poder apoiar as pessoas, para que as pessoas possam se levantar. Como eu digo sempre lá na casa de oração, quando eu estou lá, quem está caído, o que ela mais deseja é ficar de pé. Alguém que a levante, alguém que a ajude a estar de pé de novo. Então, o amor é o centro, né, de qualquer visita de apoio que você pode fazer a uma pessoa. Esquece os paradigmas. Esquece o que, não, porque fulano fez. Esquece isso. Isso foi condenado por Deus aos amigos de Jó. Deus repreende os amigos de Jó por terem feito isso, porque Deus é amor. Deus quer, tira o paradigma e ame, simplesmente ame, como ele faz. Ele que é Deus faz isso conosco, porque nós não vamos fazer isso com o nosso próximo, entendeu? Então é uma boa aí, nós podemos falar isso. É o amor, é a alegria, né? É sempre esse renovar o ânimo, isso é bom para as pessoas que estão ruins. O crente não está isento do sofrimento, como muitos vão falando por aí, em algumas seitas ou algumas igrejas, né? Vão falando sobre isso, sobre a teoria que o crente não pode passar o sofrimento. Aqui nós vimos que não é bem assim. Jó, esse livro é essencial para dizer isso para nós. Que um justo, uma pessoa que se desvia do mal, uma pessoa que é íntegra, tem a sua fé inabalável, ela pode sim passar por um momento difícil, como qualquer outro pode. Então, nós não somos isentos de passar por problemas, né? Nós não devemos esquecer isso. É bíblico. Está aqui nesse livro, ok? O mais importante do aprendizado que devemos tirar da essência do sofrimento, devemos crer em Deus pelo que Ele é e não somente pelo que Ele pode fazer a nosso favor. Você pode estar passando por isso nesse momento. Creia que o Senhor há de botar um fim nisso. Mais cedo ou mais tarde, o nosso Redentor, ele se levantará a nosso favor. Então, se está passando por algum momento difícil, se está passando por um síndrome do pânico, se está passando por uma depressão, espere, amanhã é outro dia. O Senhor, você está na integridade, está diante de Deus com sinceridade, confessou, né, para Deus ali, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor. Creia que o Senhor vai se levantar. E não é pelo seu, não é nada disso, né? Não é o problema. O problema é você estar com sinceridade diante de Deus, né? Que o Senhor há de entrar a seu favor. Amanhã é outro dia, né? A Bíblia diz que o choro pode durar a noite, mas amanhã, né, o dia vai brilhar de novo. E é um novo dia, novas perspectivas. Nós devemos crer isso, viver um dia, né? Basta o mal seu próprio dia, o Senhor Jesus falou. Então, amanhã será outro dia. Amanhã, né, o Jó teve uma manhã, né, uma noite de sofrimento, o amanhã veio e o esplendor da glória de Deus se fez presente na vida de Jó, ok? Deus ultrapassa a nossa compreensão, nossos modelos e paradigmas de interpretação da realidade têm a marca da finitude. Ele botou aqui, finitude. Realmente é. Nós não sabemos nada. É Deus quem sabe. O que está oculto pertence a Deus e não a nós. Nós não sabemos. Nossos paradigmas são totalmente muito fraco, muito temporal, perto do que Deus quer, do que Deus projeta para cada um de nós, né? E isso ultrapassa realmente o nosso entendimento, ok? Devemos constituir um conceito positivo de paz, né? Está alicerçada na presença de Cristo, mesmo em nossas vidas. Então, mas a paz que Cristo oferece é essa paz que excede todo entendimento, essa paz que nada pode arrebatar do nosso coração, porque sabemos que Deus é a nossa paz, que se tivermos de acordo com a sua vontade, vamos viver e Ele vai estar sim ao nosso lado, mesmo que em algum tempo pareça que Ele não está. Ele vai estar como Ele esteve com Jó. Então que a paz do Senhor Jesus possa inundar os nossos corações, creia que Deus é o teu Redentor e que dia menos dia Ele há de se levantar e esse problema há de passar como os problemas que Jó estava passando, passou. Olha só, findou.
porque Deus é eterno. E nós somos dependentes desse Deus eterno que sabe todas as coisas. Que possamos estar entregando tudo nas mãos do Senhor, né? Para que Ele faça segundo o querer dele e não o nosso. Esquecendo os nossos paradigmas, esquecendo as acusações, esquecendo tudo isso. Vamos tratar as pessoas que estão passando por dificuldade com amor, né? Com integridade, com um ar de abençoar as pessoas realmente, de ajudar as pessoas a se levantarem. Essa é a posição da igreja de Cristo. Essa é a posição da noiva de Cristo, né? Está no mundo fazendo a diferença em meio a tantas coisas que nós podemos ver neste mundo, ok? Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos.